Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e uma matéria vai dizer que aliados de Bolsonaro fizeram um alerta que aponta que um acordo pode ser costurado para salvar o ex-presidente da cadeia e também ali em relação a Moraes, do impeachment. E aí nesse acordo, opa, então me livra da cadeia que a gente livra o Moraes do impeachment e fica tudo numa boa para os dois. E falarei também aqui do Braga Neto, que fez uma consulta para saber, né, se STF poderia se defender usando atiradores de elite tipo sniper. Olha, que é isso, hein? E o Flávio Bolsonaro alterou o texto da PEC das praias após polêmica. Vamos trazer tudo isso aqui, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha pra cima, vai que não gosta, faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, vamos começar com a notícia aqui, que assim, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não gosto desse negócio de fazer acordo pela impunidade. Não interessa quem é o alvo do acordo, eu acho que assim, se a pessoa, seja presidente, ex-presidente, deputado, ex-deputado, senador, ministro de STF, se cometeu crime e tem lá, o que a lei manda? Opa, a lei manda que quem cometeu crime tem que ter esse tipo de punição. Ponto final. Não tem que ter acordo de bastidor, não tem que ter conversinha de juiz combinando com a parte que defende, a parte que acusa. Eu sou contra isso. E aqui vai dizer aquilo que pode ser que seja uma mera especulação, mas olha, já aconteceu tanta coisa nesse país que parecia especulação, de repente se confirmava, que eu já não duvido de mais nada. Diz aqui que aliados de Jair Bolsonaro alertaram o ex-presidente sobre a possibilidade de, uma vez ameaçado com a possibilidade da abertura de um impeachment no eventual Senado mais bolsonarista em 2027, Moraes poderia usar o julgamento do ex-presidente como uma moeda de troca. Em bom português, Moraes aliviaria para Bolsonaro no Supremo em nome de não ser alvo de um processo de impeachment. Ministros do Supremo, ouvidos sob sigilo pela coluna, acerca da possibilidade da leitura estar correta, avaliam que há pouca chance disso acontecer. Primeiro, porque consideram pouco provável que o tribunal não julgue Bolsonaro bem antes disso. Depois, porque vem outras formas de o Supremo reverter a má vontade de senadores da direita atualmente. Então, de todo jeito, ficaremos atentos, viu? Muito aqui, porque quando aparece esse tipo aqui de fumaça, é porque talvez já tenha ali algum foguinho, né? A proposta vai dizer que Moraes já vem fazendo esse trabalho há um tempo. As boas novas colhidas no TSE pelos senadores da direita, Jorge Seif, do Pedro Santarina e Moro do União Brasil, são prova disso. Bom, realmente, os bolsonaristas e a turma da direita e extrema-direita tiveram boas notícias recentemente, o que já indica algum apaziguamento na relação Moraes com a direita? Não sei, a Zambelli tá brava, revoltada, fazendo manifestação flopadaça, com pouca gente na rua, mas tava fazendo. E o Bolsonaro, mas o Malafaia não apoiaram de forma alguma a manifestação, tanto é que nem foram, assim como não foi nenhuma pessoa mais próxima ao ex-presidente. Pessoal, vamos trazer aqui agora algo esquisito aqui, estranho. Vai dizer aqui que quando comandava o Ministério da Defesa no governo Bolsonaro, Braga Neto perguntou ao então PGR Augusto Aras se o STF poderia usar snipers para proteger suas instalações durante protestos. A consulta foi feita em 6 de setembro de 2021, um dia antes da cerimônia do Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, na ocasião que representou... Na Esplanada dos Ministérios, aconteceu lá. Na ocasião que representou um dos maiores momentos de tensão entre Bolsonaro e o STF, ministros da corte temiam que manifestantes invadissem o Supremo, insuflados pelo presidente. Lembrando que aqui foi quando o Bolsonaro chamou o Moraes de canalha, e gritou e não sei o que ali. Realmente foi um momento de muita tensão. Teve uma reação forte da classe política também, do judiciário. O impeachment passou a ser uma possibilidade, tanto que no dia seguinte, no dia 8 de setembro, o Michel Temer fez aquela carta, meio que quase que o Bolsonaro pedindo desculpas para o Moraes, e aí o Moraes aceitou, teve um telefonema, tudo intermediado pelo Michel Temer, ex-vice da Dilma. Pra você ver que coisa, nesse país, e que conseguiu dar uma acalmada nos ânimos e o impeachment deu uma arrefecida. Aqui vai dizer que Braga Neto tinha informações de que o STF preparava um forte esquema de segurança, inclusive com o uso de atiradores de elite, e questionou o PGR sobre se a medida tinha respaldo jurídico e se o Supremo poderia implementá-la.
Aras olhou para Braga Neto e respondeu: pode, claro, e o Supremo está certo. A curiosidade do então ministro da Defesa sobre o tema, bem como outras revelações, estão detalhadas no livro O Procurador, lançado pelo jornalista Luiz Costa Pinto. Então aqui o Aras, olha, o Aras indicado pelo Bolsonaro, que foi, na minha opinião, muito conivente com os vários crimes cometidos durante a pandemia, olhou para o Braga Neto e falou: tá certo o STF em deixar lá os atiradores de elite. Então vamos ver, né? Um outro ponto que chama atenção é que, antes de deixar o país rumo aos Estados Unidos, em dezembro de 22, Bolsonaro se reuniu com Aras, com o ministro do STF Dias Toffoli, com o então chefe da Casa Civil Ciro Nogueira e com Fábio Faria, ministro das Comunicações na época. Foi depois desse jantar, em 18 de dezembro, na mansão de Faria, em Brasília, que Bolsonaro decidiu viajar para o exterior e passar um período sabático, fugindo cá entre nós, né? Ele estava com medo, muita gente próxima a ele disse que estava com medo ali de ser preso, da situação no país após a posse do Lula, então achou por bem ir lá para os Estados Unidos, lembrando que lá eles venderam as joias. Não é opinião não. William, mas você acha que vendeu? Não, não é opinião. Tanto é que o ex-advogado, o advogado da família, o Frederico Assef, recomprou o relógio Rolex para devolver lá para a União, porque dizem, né, acharam que era presente, né, que pessoal, é coisa curiosa, 20 milhões em presente, quem nunca recebeu, né, um presente de 20 milhões do governo ali da Arábia, segundo consta, né, da Arábia Saudita. Então, esquisito, tudo isso aqui muito estranho, mas tá aqui umas revelações nesse livro lançado. Pessoal, a PEC que queria privatizar praias parece ter enterrado de vez aí, depois dessa polêmica toda que gerou nas redes sociais, com Neymar, Luana Piovani, vários atores e jogadores falando sobre isso. Agora o Flávio Bolsonaro alterou o texto após as polêmicas. Vai dizer uma matéria que ele então mudou o texto, a chamada PEC das Praias. O parlamentar, que é relator da proposta de emenda à Constituição, acrescentou o seguinte artigo: as praias são bens públicos de uso comum, sendo assegurado o livre acesso a elas e ao mar, ressalvadas as áreas consideradas de interesse de segurança definidas em legislação específica. Flávio incluiu ainda um parágrafo único: não será permitida a utilização do solo que impeça ou dificulte o acesso da população às praias. Dessa forma, o senador busca por fim a tese de que a referida PEC poderia privatizar as áreas ou restringir o seu acesso. A polêmica ganhou as redes sociais nos últimos dias e gerou protestos de segmentos da sociedade. A tendência é que, com esses pontos esclarecidos, a proposta já aprovada na Câmara ganhe fôlego para ser votada também no Senado. Então, aparentemente, aquele absurdo maior saiu de cena, mas é bom ficar de olho no que pode estar sendo discutido, eventuais jabutis ali. E olha, eu sinceramente não gravei disso aqui no calor do momento, porque, vocês já perceberam, tem hora que algumas polêmicas são levantadas, eu prefiro esperar um pouco, esperar a poeira dar uma baixada, porque primeiro há muito barulho de todos os lados aqui que acabam distraindo a sociedade e também trazendo confusão. Eu fui ouvir os dois lados, né? Versão de um lado, versão de outro lado, e sempre que vem algo dessa turma, né, que estava ali como relator, no caso aqui o Flávio, tem que ficar com as barbas de molho. É muito difícil vir algo de boa intenção por parte deles. E aí eu fiquei observando. Então, opa, como é que funciona isso? E fui ouvindo, e fui refletindo, e fui... Falei, não é possível, né, que vão aprovar isso aqui. E a sociedade pressionou. Muita gente fazendo pressão em redes sociais e deu certo. É por isso que eu falo, pessoal, que o papel do eleitor, do cidadão, é de cobrar as autoridades. Então, e não é só de quem é de direita, não. Eu estou vendo aqui, por exemplo, eu falei aqui da greve, né, sair em defesa dos professores, das universidades, que o governo tem que dar um jeito de demandar mais dinheiro para a universidade, tem que atender a demanda dos professores, estão pedindo 3% de reajuste esse ano. Estão com uma defasagem aí ao longo dos últimos anos de quase 50%. Tudo bem que ano passado tiveram um reajuste ali na casa de 9%, mas ainda assim longe daquilo que foi ficando defasado nos governos anteriores. E aí nesse agora zero, no outro mais um pouco. Então assim, eu cobrei aqui e tem gente que não entende, acha que tem que ficar só de braço cruzado. Não, não pode cobrar, não pode gritar, a gente tem. E o governo dá os pulos. Como os políticos, relatores ou autores de projetos têm que dar os seus pulos. Então aqui, vejam só, a pressão da sociedade parece que surtiu efeito. Agora, se a gente assiste tudo assim, não adianta, vamos ficar calado mesmo. Não, tem que ir para a rede social, tem que cobrar em relação a isso, em relação a várias coisas. Nosso país é um país rico, com muitas riquezas, com muita
muita potencialidade de ser um país assim, realmente que reduza a desigualdade social, que tenha mais pessoas com emprego, com renda, com trabalho digno, que não é só ter trabalho, peraí, é um trabalho digno, bem remunerado, temos condições disso. Agora, se a sociedade assiste tudo caladinho, sem cobrar de político que é eleito para ser cobrado e que é pago com o nosso salário, peraí, então a gente está fazendo o quê? Então tá vendo aqui, né, nesse caso, uma mobilização em rede social, nem precisa ir para as ruas, que acabou dando certo, porque aparentemente tivemos aqui uma melhora, mas em se tratando do relator que temos aqui, que é no caso o Flávio, é bom ficar de olho até o fim. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.